Liberdade. Moradores de uma rua no bairro Santa Cruz, em Vespasiano, denunciam que a Rua 10 acaba numa gigante cratera, um buracaço. O motivo seria uma obra inacabada. O repórter Ricardo Vasconcelos foi até lá e conferiu a situação, e você confere aí na tela. Metade da rua foi asfaltada, uma parte do meio-fio já foi colocado. Mas há quase 20 dias, as obras da Rua 10, que fica no bairro Santa Cruz, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, foram interrompidas a partir deste trecho. Por que as obras foram interrompidas? Porque eles viram o tamanho da cratera, do buraco que estava, e desanimaram e foram para outros lugares, mexer em outros lugares. Quem estava fazendo este serviço? Os funcionários da Copasa, porque a rede de esgoto desce nessa rua. Não tem outro lugar para a rede de esgoto descer. E, infelizmente, eles abandonaram, trouxeram o asfalto até a metade e o resto ficou dessa maneira. A erosão tomou conta do local e as chuvas dos últimos dias têm levado barro para a parte de baixo da rua. A Wanda é uma das moradoras mais prejudicadas neste ponto da rua. Para sair ou chegar em casa com essa situação é difícil? Muito difícil, porque para sair para qualquer lugar que você vai aqui, você já chega num lugar cheio de barro. Os meninos chegam na escola todos cheios de barro até na cabeça. E aqui é só mesmo o prefeito para ajudar a gente aqui, nessa situação que a gente se encontra. Com a chuva forte, então? Nem se fala, porque aí que não tem jeito de sair de casa mesmo. Quando não tem como passar por este portão, a Wanda precisa fazer outro caminho por dentro do lote onde mora, para poder chegar na parte de cima da rua. E aqui, um novo problema. Ela dá de cara com a cratera. Perigoso. Demais. Aqui já caiu gente aqui. Caiu uma mulher aqui, veio arrumar cabelo comigo. Quase que ela machucou feio. E o pior é que ainda tem muito caminho pela frente. Olha só, um trecho perigoso. Ela precisa se equilibrar para não cair. Algumas pessoas seguem por esta parte, mas o mais seguro é por aqui, olha, com pedaços de asfalto, mais subida, esforço físico, cansaço. É a rotina dos moradores aqui do bairro Santa Cruz, em Vespasiano, de quem mora na parte de baixo da Rua 10 e precisa chegar aqui neste ponto alto, onde encontramos outros moradores em situação complicada. Ali, a gente vê a erosão destruindo uma parte da casa. Uma área de risco aqui, que a minha casa já está trincando, o barranco já caiu, está quase chegando, não está tendo passagem para mim mais. Então, se continuar desse jeito, não dá para mim nem morar aqui mais. A prefeitura já esteve aqui, deu uma satisfação para a senhora? Não. Para mim, ela nunca me deu satisfação nenhuma. Só vem arrumar pronto as coisas erradas e some. Enquanto este enorme problema não é resolvido, a dona Maria e os vizinhos aqui do bairro Santa Cruz aguardam uma resposta da Prefeitura de Vespasiano e da Copasa o mais rápido possível. Ricardo Vasconcelos, para o Minas Urgente. Olha, embora os moradores afirmem, a Copasa disse e informou a nossa produção que não está executando nenhuma obra naquele trecho daquela rua. Porém, os moradores estão afirmando. E olha, pasmem, a Prefeitura de Vespasiano diz que só vai olhar para aquele lugar, ver o que está acontecendo depois da chuva. Em março, né? Março, final de março, começo de abril, deve ser isso. Gente, é brincadeira, né? Sabe o que é brincadeira? É brincadeira porque a gente, olha, parece até que nós temos um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na nossa produção. Porque o número de ruas, de matérias que a gente traz para cá, de ruas que estão inacabadas, que foram feitas num pedaço e deixaram de fazer o outro, toda hora vem uma denúncia dessa. As prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte estão envolvidas a todo momento numa denúncia de moradores dizendo que começam obras, não terminam, começam a pavimentar uma rua e não terminam. Deve se projetar mal, né? Ou então deixam para se projetar para o período eleitoral. E aí é uma denúncia séria que os moradores nos fazem. Porque no período eleitoral um monte de gente vai fazer, olha as imagens. Bom, chegou o período eleitoral, todo mundo vai fazer obra.
conseguiu o voto para a obra e espera para o próximo período eleitoral. É isso que acontece. Mostra as imagens para mim. A hora que chove, quando chove, como é que fica a rua? Isso são imagens que nos foram enviadas pela moradora de lá, ó. Por uma das moradoras dessa rua. Ela passou essas imagens para o nosso repórter Ricardo Vasconcelos. Olha, é um rio. Os moradores garantem a nossa produção e o nosso repórter que esteve lá, que aí é uma obra da Copasa que foi inacabada. A Copasa, volto a dizer, disse a nossa produção que lá não tem nenhuma obra da Copasa, não começou nada. A prefeitura só vai olhar depois que parar de chover. Quer dizer, a prefeitura só trabalha depois da chuva. Durante a chuva, a prefeitura de Vespasiano dá férias coletivas. Que deve ser assim que uma prefeitura séria deve proceder. Principalmente porque trata de problemas pouco relevantes para os seus munícipes, para os seus contribuintes. É isso que a gente está vendo. É uma questão de descaso. Isso aumenta cada vez mais a indignação do cidadão, do contribuinte. Porque, eu repito, na hora de votar, vão lá pedir o voto para ele. E ele também, cidadão, tem responsabilidade. Nós, como cidadãos, também temos responsabilidade. Ficamos dando voto para um monte de porqueira, de tralha, que não faz nada em troca da nossa vida e a gente tem que aguentar esse trem. Agora, eu sei que o nosso repórter Ricardo Vasconcelos não é nenhum exemplo de atleta. Ele está até meio derrubado, meio caidinho. Mas olha como é que na hora que ele foi subir a rua, como é que ele estava ofegante. Mostra aí, põe o trecho outra vez. É por aqui, olha. Um pedaço de asfalto, mais subida, esforço físico, cansaço. É a rotina dos moradores aqui do bairro Santa Cruz, em Vespasiano, de quem mora na parte de baixo da rua 10 e precisa chegar aqui neste ponto alto, onde encontramos outros moradores em situação complicada. Volta aqui. Olha, gente, você imagina, o repórter Ricardo Vasconcelos fez isso uma vez só. E ele já estava ofegante. Estou brincando aqui, o repórter o Ricardo é um cara jovem. Ricardo é um cara jovem, um cara que está aí novinho, pode aguentar subir uma rua dessa sem nenhum problema. Você imagina ele, o repórter Ricardo Vasconcelos, que teve dificuldade, estava ofegante na hora de subir. Imagine os moradores, que fazem isso todo dia. Uma pessoa de idade, uma pessoa mais gorda, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Como é que faz numa hora dessa? Bom, a gente tem que ver se um dia vai dar certo. A gente vai falando, nós estamos falando, a nossa obrigação é falar. A nossa obrigação como profissionais de comunicação não é dizer que prende, arrebenta, mate e bata. Não, a nossa obrigação é chegar e denunciar, trazer aqui problemas que são comuns a toda a comunidade, serviço, prestação de serviço. E aí, quem sabe um dia, acendendo cada dia uma vela para um santo diferente, né? Como dizia o meu amigo Geraldinho de Goiás, que já está morto, para um santo mais agradoado. Quem sabe se a gente acha um santo mais agradoado e esse santo mais agradoado resolve o problema. Porque as autoridades não estão nem aí. Não estão nem aí. Eu vou botar na vala comum. Eles estão com a técnica da vaca. Sabe o que é a técnica da vaca? A vaca anda e anda. É isso que eles estão fazendo para nós. Anda e andando, é isso mesmo.